semelhança. E como homem, ele dá também uma companheira, uma adjuntora de codinome Eva. E a Bíblia vai dizer que, em determinado momento, Eva come do fruto proibido e dá ao seu marido. E diz que eles, a partir daquele momento, eles pecam contra Deus. E imediatamente veio o castigo. Qual o castigo? Eles foram retirados do paraíso. A vantagem de estar no paraíso era que não precisava trabalhar, não precisava plantar, porque tudo nascia. Eles comiam do que o jardim fornecia para eles. Mas o pecado fez com que eles saíssem do jardim. E a sentença de Adão foi: comerás do trabalho do teu rosto. Eu não sei se você sabe, mas antes a terra não produzia cardos e espinhos. Eu não sei se você sabe, mas antes os animais viviam em plena harmonia. Inclusive isso será restaurado no reino milenário de Jesus. E quando ele peca, ele é expulso do paraíso. E como sentença, ele teve que trabalhar. E a da mulher era que daria a luz com dor. Ou seja, ela agora estaria submissa ao seu esposo. E nessa expulsão do paraíso, o homem se perde. E quando o homem se perde, ele passa toda a autoridade que Deus deu a ele para a mão do seu inimigo, ou para a mão do nosso inimigo. Lembra do livro de Jó? Quando os filhos de Deus vão ao céu na festa, Satanás se introduz no meio deles. E aí Deus pergunta para ele: da onde vem Satanás? Resposta dele: eu venho de passear a terra e rodear por ela. Irmãos, no original, o que Satanás estava dizendo para Deus é o seguinte: olha, eu venho de passear a terra e rodear porque a terra é minha. Eu sou dono da terra. Mas como é que ele era dono da terra? Porque Adão, que outrora Deus havia dado a ele, ele passou, no ato de desobediência, a terra para a mão de Satanás. E Satanás se acha dono da terra e dono das pessoas também que estão aqui na terra. Só que eu disse no começo que missão nasceu no coração de Deus. E imediatamente, quando Satanás arma o seu plano, imediatamente Deus arma um contraplano contra ele. E esse contraplano está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz que nasceria um descendente da mulher, e esse pisaria a cabeça da serpente, mas a serpente também feriria o seu calcanhar. E a partir desse instante começou a acontecer uma trajetória de homens e mulheres que nasceram sobre a terra com a finalidade de cumprir a promessa que Deus havia dado àquele homem chamado Adão, que nasceria da semente dele, alguém que pisaria a cabeça da serpente. E a Bíblia diz que o desenrolar da história vai dizer que povos e nações vai acontecendo até que Abraão surge no cenário. E no cenário que Abraão surge, Deus tira ele do meio da sua parentela, leva para ele para uma terra longínqua, e Deus diz para ele: far-te-ei uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti será bendita todas as famílias da terra. Então a missão nasce no coração de Deus, e Deus precisava agora dar cabo dessa missão. Aí Lucas, escrevendo no livro, vai dizer que Jesus veio para salvar e libertar aqueles que estavam oprimidos. E nós vimos nessa noite aqui, irmãos, Deus já fazendo coisas extraordinárias. O pastor foi muito feliz na sua palavra, quando disse que o endemoniado de Gadara, lá do outro lado, quando Jesus cruza o lugar e Jesus toca na terra, lá no sepulcro onde ele estava, ele vem correndo em direção a Jesus. E quando ele vem correndo em direção a Jesus, aquilo me impactou. O texto bíblico de Marcos capítulo 5 vai dizer que ele se curva diante de Jesus e ele faz uma pergunta: o que tenho contigo, Jesus de Nazaré? Ainda não é chegado o meu tempo. A pergunta que eu pergunto, irmãos: como o diabo que estava no corpo daquele homem toma ele, conduz ele até Jesus e diz para ele: o que tenho contigo, Jesus de Nazaré, ainda não é o meu tempo. Da onde ele conhecia Jesus? Da onde ele conhecia Jesus? Ele conhecia Jesus lá do céu, irmãos. Porque quando Deus expulsa Satanás, Satanás cai na terra e traz com ele a terça parte dos anjos.
E os anjos caídos conheciam quem era Jesus. E Jesus continuou a sua missão. Jesus continuou fazendo a sua obra. Jesus continuou libertando pessoas. Jesus continuou curando o paralítico. Jesus continuou dando vista aos cegos. João Batista, quando surge no cenário, sendo ele primo de Jesus, ele manda um dos seus discípulos perguntar a Jesus se ele era o Messias esperado ou se eles deveriam esperar outro. E aquilo também me impactou, porque Jesus poderia falar: não, eu sou o cara, eu sou o libertador. Não, Jesus diz para ele assim: avisa para João que os cegos enxergam, o paralítico anda, as pessoas são libertas dos demônios, eu curo a enfermidade, o surdo ouve, o mundo fala. E ali João imediatamente entendeu que Jesus era o Messias esperado. Só que Jesus tinha um ministério curto. O ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos, exatamente 3 anos. Por que 3 anos? Porque aos 30 anos ele vai ser batizado nas águas por João Batista. E por que aos 30 anos ele é batizado? Porque segundo a cultura judaica, só a partir dos 30 anos a pessoa era considerada apta para assumir posições de destaque. Davi, quando ascende ao trono, quantos anos Davi tinha? 30 anos de idade. José, uma vez eu já preguei isso e falei, eu fico horrorizado quando as pessoas dizem assim: tem que ser como José, dormiu escravo e acordou governador. Isso aconteceu, irmão? Isso não aconteceu. Por quê? Porque quando ele entra no Egito, ele entra aos 17 anos de idade, mas quando ele ascende a governador, ele tinha 32 anos de idade. Quem é bom de matemática faz a conta. Um garoto que entra aos 17 só ascende aos 32, foi muito tempo de prova ali naquele lugar. Então, Jesus aos 30 anos, Jesus estava na maturidade. Aí ele é batizado por João Batista e aí ele começa o seu ministério. E o ministério dele é curto, porque 3 anos é muito pouco. E aí ele instrui seus discípulos em 3 anos, exatamente em 3 anos, ele sofre a crucificação. E olhando por esse ângulo, algumas pessoas devem pensar: acabou, a obra morreu. Por quê? Porque a Bíblia tem um versículo que diz: mata-se o pastor e dispensa as ovelhas. Você que está no ministério há muito tempo aí, né? Quem é pastor há algum tempo, quem já esteve em outras igrejas, sabe que quando uma liderança cai, a igreja geralmente ela sofre um baque muito grande. Tem igreja que até fecha, né? Porque não suporta. Porque o líder é quem segura a igreja. O líder fiel é o que conduz as suas ovelhas. O líder fiel é aquele que dá até mesmo a vida pelas suas ovelhas. E quando um líder cai, a igreja sofre muito. Tem pessoas que nem se recuperam. Quantos saem da igreja? Quantos vão? E quando eles matam Jesus, o intuito era esse: mata-se o pastor, dispersa essas ovelhas, a obra está terminada. Só que Deus, quando começa uma boa obra, Ele vai terminar. E não importa como, aonde, a forma que vai ser, mas se Ele começou, Ele vai terminar. E aí, quando eles matam Jesus, eles acharam que estava tudo terminado. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou e andou por espaço de 40 dias a se apresentando aos seus discípulos, até que no 40º dia ele vai ser assuntado aos céus. Mas ele dá uma ordem aos seus discípulos, e na ordem que ele dá aos seus discípulos ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E o poder que vocês receberão é o poder que vai municiar a minha igreja, é o poder que vai dar autoridade à minha igreja, para a minha igreja continuar proclamando o evangelho de salvação. Alguém leu aqui nesta noite que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. A porta do inferno não vai prevalecer. E se você parar para analisar o título da mensagem, a porta não vai prevalecer. Por quê? Porque a porta não ataca, a porta ela suporta. Você já viu porta atacando alguém? Mas ela suporta. Belevas nubiente quelebende. Acaba então. Você como igreja é uma porta e está sustentada pela graça e pelo poder de Deus. E a missão ela vai continuar. Jesus, após cumprir o seu ministério, após ele cumprir a sua missão, ele passa essa responsabilidade para os seus discípulos. Marcos capítulo 16, versículo 15.